Amizade, para mim, é a terapia por excelência. Nada pode nos curar mais do que uma roda de amigos. Mas não estou falando daquela roda de amigos que você sente e bebe a noite inteira e só fala bobagem, não. Isso para mim é companheirismo. Estou falando de amizade verdadeiras, que é quando você percebe que o outro tem um interesse por você. O outro tem disposição em ouvir as suas dores. O outro tem a intenção de lhe fazer superar aquilo que ele sabe que é frágil em você. Falando de amizade mesmo, de vínculo verdadeiro. Não essa banalidade que nós chamamos de amizade por aí. Nós precisávamos ter um pouco mais de respeito pelos nossos substantivos. Chamamos de amigo quem só conhecido é. Não, estou falando de amizade, daquelas pessoas que você tem prazer de abrir a porta da sua casa, que se alegrarão com as suas alegrias, que se entristecerão com as suas tristezas e que se interessarão pelo seu processo humano. Quero crescer com você. É por isso que eu, de bom grado, aceito, sei distinguir dentro de mim os amigos da minha intimidade, os amigos que eu trago para dentro da minha casa. Eu sei distinguir direitinho, mas eu aceito toda vez que você me chama de seu amigo. Porque eu acredito no que acontece entre nós. Quantas vezes eu, como padre, pude entrar na sua vida pela porta da frente? Ou quantas vezes também eu pude entrar pela porta da cozinha, aquela que você abre para poucas pessoas? Quantas vezes eu me sentei à mesa com você? Como está acontecendo agora? Eu tendo a oportunidade de dizer alguma coisa a você, isso fazer sentido para você, você sentir o seu coração se remexer dentro de você, nossa, como eu preciso ouvir isso, Padre? Quantas vezes ao término da missa, eu leio o carinho de vocês nos comentários dizendo, seja na espiritualidade do dia, ou seja na missa como hoje estamos celebrando, você dizendo, obrigado, Padre, era tudo o que eu precisava. Eu acho que eu ficaria bem preocupado se você dissesse, era tudo que eu queria ouvir, não é verdade? Não, porque nós misturamos o Evangelho na nossa vida. A minha postura de padre sempre foi essa. E se um dia eu não puder mais continuar fazendo isso, eu deixo, porque eu não vou abrir mão disso. Se um dia me proibirem de misturar o Evangelho à minha vida, perde o meu sentido como padre. Eu preciso misturar o Evangelho na minha vida, porque é assim que você se sente dentro dessa aceleração. Eu sei que você vive as mesmas questões que eu sei que você sofre dos mesmos males que eu não estou aqui para dar receita mágica para ninguém, eu estou aqui apenas partilhando o que acontece comigo. E eu sei que nós necessitamos de amizades terapêuticas, de pessoas que nos coloquem no nosso lugar, de pessoas que nos ajudem a escancarar as portas do nosso inconsciente, para a gente se conhecer um pouco mais. Isso acontece nas nossas conversas, minha gente, quando a gente começa a reinterpretar os nossos medos, quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco das nossas histórias. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipiani me mandou 3 áudios, eu acordei com os áudios dela de manhã, toda chorosa, dizendo que ela é exagerada em tudo e que hoje ela estava sofrendo tudo em dobro. E que ela estava sentindo muita dor pelo namorado que está internado, e ela estava chorando sem parar, e eu falei para ela, chora mesmo, sua alma é sensível. Ela falou, mas neste momento eu sinto que eu estou sem fé. Se você acha que Deus está preocupado com isso, foi Ele quem te fez. Ele te fez assim, exagerada. Você deve cutucar na Nossa Senhora e dizer, olha lá, ó, chorando igual a condenada. E Nossa Senhora é essa, quem mandou o Senhor fazer ela exagerada daquele jeito? E eu falei assim, alegre-se. Pare de interpretar isso como algo defeituoso em você. É esse ser exagerado que cria as decorações lindas que você cria. É esse ser exagerado que dá prazer da gente ter você a vida inteira por perto, engraçada, generosa, não se economiza em nada e nem com ninguém. Quando é amiga de verdade, e se precisar de você a qualquer hora do dia e da noite, você está aí, porque você é exagerada.
E também quando pega implicância, sai da frente. É assim que funciona. Você é artista, minha filha, tudo em você é exagerado. E eu falava para ela, para isso que a gente é amigo, para a gente acolher como a gente é. É assim que a gente se cura. Quando a gente tem a oportunidade de colocar para fora quem nós somos. Se a gente não tem a oportunidade de fazer isso, não é amizade. Então a consciência, à medida em que a gente vai abrindo as portas do inconsciente, ela vai assumindo o comando. Ser uma pessoa desperta. Certa vez, perguntaram a Buda, este grande mestre da espiritualidade, que tornou-se um grande representante, né, de uma filosofia religiosa que está presente no mundo inteiro, de maneira especial na Ásia. Perguntaram para ele, quem você é? Um Deus, um santo ou um anjo? Ele disse, nenhum dos três. Eu sou apenas um homem desperto. Olha que lindo isso. Um encontro com a palavra de Jesus de hoje. Não durmam. Não fiquem entorpecidos. Porque às vezes quando nós não queremos lidar com os nossos problemas, ou quando a nossa consciência fala o que nós precisamos ouvir, a gente corre para os potes de remédio. Ao invés de viver o que a consciência está propondo, a gente vai entorpecer o corpo com medicações. Sim, a medicação é importante quando nós estamos doentes, mas não para fugir de problemas. Problema não é doença. Tristeza não é doença. A tristeza vira doença quando ela se torna crônica, quando a gente não consegue superá-la de jeito nenhum. Mas primeiro a gente tem que ter tentado tudo. Tem que ter tentado uma atividade física, tem que ter tentado uma mudança nos hábitos alimentares. Excesso de açúcar nos deprime. Já está provado, comprovado. Essa dieta açucarada que nós levamos na vida, não comemos doce demais. Ela nos inflama, ela provoca um monte de caos dentro de nós. Nós comemos mal, nós vivemos mal, nós dormimos mal, nós não temos rituais de descanso. Então, antes de tentar mudar tudo isso, a gente já vai para o remédio para dormir. A gente já corre nas medicações que nos entorpecem. Não, o ser humano nasceu para viver conflituado. Quanto mais conflituado nós estivermos, mais despertos nós estamos, porque são os conflitos que nos acordam, são os conflitos que nos mantêm vivos, são os conflitos que nos despertam, inclusive para a gente encontrar soluções. Uma pessoa acomodada não vê solução em nada e nem quer solução. Lamentavelmente, muitas pessoas ainda hoje conversavam, eu e a Cris, minha sobrinha, como existem pessoas que se acomodam nos seus problemas e querem que a gente fique cuidando delas eternamente, pede isso, pede aquilo, tudo elas acham que nós somos obrigados a dar, porque num determinado momento da vida, elas decidiram que elas ficariam acomodadas, que elas não iriam buscar os seus sonhos e que as outras pessoas seriam responsáveis por levá-las nas costas. Ninguém é obrigado a levar ninguém nas costas. O que Jesus nos recomenda é que a gente se ampare uns aos outros. É diferente de levar nas costas. Acorda. Vá viver a sua vida, vá qualificar os seus dias. Antes de tomar os remédios, pergunte se você não está acomodado naquela situação que está lhe adoecendo. Será que você não está cuidando apenas das consequências? Vai um pouco nas causas. Modifique as estruturas da sua vida. Tenha coragem de ouvir esse evangelho de hoje e entender que você é o vigia e que você não pode dormir um segundo. E é por isso que, quando a gente dorme direito, nós acordamos mais despertos, mais atentos. Quem dorme mal fica sonolento o dia inteiro. Quando a gente faz bem o dever de casa do dia, a gente dorme melhor à noite e no outro dia a gente está mais qualificado para viver a vida. Viver despertos foi o conselho de Buda aos budistas e para todos aqueles que admiram a filosofia budista.
como a dinâmica do desprendimento, do não desejar tanto, do querer menos materialmente para se conseguir mais espiritualmente, que os budistas são tão despojados, a filosofia sugere tanto despojamento, que nós podemos colocar no paralelo com Jesus. O mesmo paralelo, ou melhor, o mesmo despojamento que Jesus pedia, sugeria. Não permita que as coisas materiais venham lhe aprisionar, porque as coisas materiais colocam travas na consciência. Você vai deixar de observar o que é espiritual. Você vai ficar para cuidar do que é matéria. Você vai ficar um cachorro amarrado nas suas coisas, quando na verdade você precisa estar atento ao que entra em você, quais são as influências que você está recebendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está falando. Acorde, não permaneça adormecido, não fique passivo diante de tudo aquilo que lhe entorpece, que entra na sua alma e que faz às vezes um mal terrível à sua saúde emocional, à sua saúde espiritual. Hoje de manhã também eu já amanheci dando conselho. Uma amiga minha que está tentando se livrar de um relacionamento abusivo, ela me mandou um áudio chorando, dizendo: dói na carne a saudade que eu sinto dele. Dói na carne a saudade que eu sinto dele. E eu falei para ela: é a mesma coisa que livrar-se da droga. Você sabe que te destrói e mesmo assim você tem saudade. É por isso que você precisa colocar como porteira de tudo isso a sua consciência, porque é ela que racionaliza. Saudade de quê? Dos gritos que ele dava? Saudade de quê? Da agressividade que ele já demonstrava? Saudade de quê? Das imposições que ele fazia para que você deixasse de ser quem você é? Saudade de quê? Das imposições que ele lhe colocava, que ele se submetia, inclusive de situações que lhe depreciavam. Racionaliza. Somente a consciência faz essas perguntas certas. Você diz: ai, que saudade. Saudade de quê? É o que um amigo faz com a gente? Saudade de ser capacho dele? De ser traído a vida inteira? Você tem saudade de ser um lixo? É assim que ele lhe tratava. Desromantiza, é o que a consciência vai fazer. Desromantiza. Pare de idealizar, não era lindo assim como você diz. Ah, a pessoa morre, ela fica a pessoa melhor pessoa do mundo. Mentira! Ela não era tão maravilhosa assim, e ela não fica maravilhosa porque morreu. Vamos chorar as lágrimas certas. Sinto falta, mas ele era um cão também, não posso negar. Sinto falta dele, mas ele também me dava um trabalho. Tudo isso ajuda a curar o luto. Não é que você está sendo injusto com a pessoa, não, você está só colocando ela no lugar certo. Não está idealizando. Era um excelente marido, era, mas também não era maravilhoso assim, como eu estou achando que era, só porque ele morreu. E aí a sua consciência coloca tudo no lugar. Faz justiça. Sofra pelo que merece ser sofrido, mas não sofra por aquilo que você está inventando que era. Sofra pelo que era a realidade, mas não sofra pelo que você inventou, que você romantizou, que você leu muita Sabrina na sua vida, você leu muito Sidney Sheldon, e você tem um mito do amor romântico todo vivo dentro de você. Leu Malu? Não, sofra pelo que realmente é, mas deixa ir embora o que você inventou. É a consciência que faz isso. Uma pessoa desperta está sempre atento àquilo pelo qual ela de fato merece sofrer. E ela precisa sofrer, porque somente quando a gente sofre a gente vive o luto. Não adianta você fingir: ai, não, vai voltar. Igual eu falei, essa semana eu escrevi sobre isso no Instagram. Se tiver que se desencantar, desencante-se até o fim, até não sobrar uma gota de ilusão, mas desencante-se, porque desencanto pela metade nunca fecha a porta, nunca cura. Você fica eternamente: ai, será? Não. É a consciência que lhe mantém desperto.
Então, se nós estamos em relacionamentos abusivos e não estamos com coragem de romper, foi porque em algum momento a consciência estava dormindo, nós não a acordamos, nós não pedimos a sua opinião ou nós não ouvimos o que ela estava dizendo. Se nós estamos nas drogas, nos vícios, a gente sabe que aquela toxina só nos faz mal, aquela toxina só nos mata e a gente continua fazendo, a consciência está precisando acordar. Se eu continuo escravo dos meus ciúmes, das minhas mazelas, se eu continuo miserável, fofoqueiro, enjoado, aborrecido, a minha consciência está dormindo, precisa acordar. Porque o mundo não merece a minha rabugice. O mundo não merece o meu enjoamento. Eu, quando eu sou enjoado, eu sou o primeiro a ser prejudicado, ainda mais o outro. Desperta tu que dormes. Seja o vigia, seja o guia. E não permita, em absoluto, em nenhuma circunstância, que você se entorpeça de pessoas que lhe distanciam da sua verdade ou de drogas que você joga no organismo para esquecer. A melhor forma de viver a vida é vigiando, é vivendo despertos. Quanto mais acordados nós estivermos, maior será a possibilidade da nossa consciência nos colocar no lugar certo. Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,